Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí, vai aí. E aí nessa busca... Aí eu fui para ordens esotéricas. Aí eu fui para a Ordem Rosa Cruz. Tá. Da Ordem Rosa Cruz eu fui para o Martinismo, depois eu fui para a Sociedade das Ciências Antigas. Cara, Martinismo? O que é martinismo? de Louis Claude Saint-Martin. Tá? Todas elas têm um fundamento, todas elas têm um processo inicial. São cristãs? Uh, Rosa Cruz, sim. Não. Não? Peraí. A Ordem Rosa Cruz surge de um cara chamado Christian Rosenkrantz. Por isso que Rosa Cruz. Christian Rosenkrantz. Um cara da Europa. Ele, em um momento, vai para o Oriente e ele acha toda a parte mística do Oriente. Ele fala, cara, muito legal isso, eu vou levar isso para a Europa. Então ele traz egiptologia, ele traz estudos muito legais dessa toda a parte de estudos místicos do antigo período. Ele começa a disseminar isso. Então ele começa a criar uma estrutura para ensinar essa parte esotérica. Aí ele vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos desce para o Brasil. Tá? Então existem as lojas aqui, é como se fosse uma maçonaria. Loja que nem maçonaria. Igual a maçonaria, tá? Só que eles aceitam mulheres, a maçonaria passou por um processo que agora eles aceitam, mas na época não aceitavam, eles aceitam mulheres na Ordem Rosa Cruz. E a gente, tanto eu quanto a Dani, que está aqui também, nós aprendemos muitas coisas interessantes dentro da Ordem Rosa Cruz. Em um momento lá, eles te convidam a fazer parte de uma outra ordem, que vem de Louis Claude Saint-Martin, que dentro dos estudos ele tem um viés muito interessante para você entender política, economia, mediante a uma estrutura esotérica da Europa. Então você vai entender, por exemplo, Papos, Cornélios Agripa, todos os maiores escritores clássicos, a história da vida deles, você vai entender toda a passagem, como se deu. Tem um movimento muito interessante para... Que interessante mesmo. É muito bom, cara. Então você entende como as cartas eram criptografadas na época para, de repente, Geraldo Encausse, que era conhecido como Papos, ele se comunicava com os outros esotéricos e místicos. Então conversava com... Por cartas criptografadas. Cornélios Agripa. Porque com medo por causa de guerra, tinha muita guerra. Você tinha codificações na época que eram, por exemplo, formas de... dentro da religião, de passar para as pessoas estudos que, vamos dizer assim, não eram permitidos ou tinham preconceitos. Então você passava conhecimentos, muitos médicos, muitos padres faziam parte dessa estrutura. Eliphas Levi, que era um padre da época, acho que Cornélios Agripa era um médico. Então você teve Paracelso envolvido. Então você teve um processo ali de conhecimento entre eles. Tinha essa questão de entendimento e aprendizado. Então vale a pena. Desculpa interromper. Essa Ordem Rosa Cruz, a loja que tem aqui em São Paulo, essa loja, o templo, ele tem uma porta com o coração gigante, dourado, um triângulo. assim? Não é dourado. Fica na Borges Lagoa. É porque eu frequentava com meu pai quando eu era criança. Eu lembro só da porta, que era bem Mas ela grande. abria de uma forma diferente. Isso Que mesmo. tem leões de pedra. Eu acho que sim. Fica na Borges Lagoa. Eu era bem pequeno, eu ia com meu pai. Assim. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Achamos... Tá se abrindo. Tá se abrindo, cara. Não, eu lembro um pouco, assim, eu não sabia o que era e meu pai também não falava o que era, mas ele me levava. Você tem... naquela época você carregava o segredo da loja, mas o que acontece lá dentro, por exemplo, quando você se torna membro de Atrium, não é falado. Mas não tem segredos. Não tem. Tá? Eles guardam, por exemplo, uma mística sobre o ambiente. Isso faz com que as pessoas se interessem pela mística da Ordem Rosa Cruz. Sim, mas não tem segredos, tá? Você vai, tem uma biblioteca, tem uma loja muito legal, tem lanchonete. Não tem animais sendo mortos lá dentro. Não tem nada disso. Sabe, pactos de sangue. Não, eles só fazem com crianças. Mas... Só matou porque tava levando, né? Nossa, Você tava sendo levado para ser sacrificado e você nem sabia. Como é que eu tô aqui, né? Agora. Não foi aprovado. Não foi aprovado, falou, não. Isso aí não. Aqui não. A loja de Curitiba. A loja de Curitiba. Sede no Brasil da Ordem Rosa Cruz, tem um museu da Ordem Rosa Cruz e tem uma múmia de verdade lá dentro. Tem uma múmia lá? A gente teve, né? A gente teve algumas. Era assim de Almeida, vai levar 10 pau. É verdade, né? Caramba. Não, tem.
E é uma das maiores lojas, é absurdo lá no sul. O Não, pessoal. mas você cortou ele tava falando já de outra coisa, não era de Não. Rosa e Cruz, você tava falando da... Norte da Rosa Cruz. Não, depois você foi pra Martinismo. Isso. Tá? E depois tem a Sociedade das Ciências Antigas, que é fora da Ordem Rosa Cruz e do E Martinismo. você passou por tudo isso. Sim. A Sociedade das Ciências Antigas é católica, ela é constituída por padres espanhóis. Nossa, que nome fabuloso, Sociedade da Não, o Ciência. pior é você colocar SCA, eu acho que cai numa loja de colchões, cara. É Toda hora o site caía, eu ficava bravo, cara. Sociedade Das Ciências Antigas. É tudo pela internet, raramente você tem contato com os caras, e eu tive contato com os caras. Eu era tão chato, tão nerd, esotericamente falando, que os caras queriam me conhecer. Eu trabalhava na corretora de valores na Paulista, e eu tinha me filiado a eles pela internet. Sem expectativa, eu não sabia. Eu queria estudar, queria continuar os estudos. A Ordem Rosa Cruz eu fiquei por 10 anos, 10, 12 anos. E aí eu recebi, eu me matriculei lá, preenchi um formulário e foi aprovado. Tá. Que bom. Aí eles começavam a me ensinar astrologia, mitologia. Eles ensinam mitologia para você, e ensinam alquimia. Eles ensinam muita coisa da maçonaria. Então eu falei, puta, tô no lugar certo. Só que assim, ele te manda questionário e uma apostila gigante para você ler. Questionário de 5, 6 perguntas. Eu respondia no dia e devolvia pro cara. Aí os caras começaram a me chamar a atenção, falando, prezado, por favor, esse questionário as pessoas levam 1 mês para me responder. Eu falei, não, porque eu já estudei isso. Eu era chato. Aí chegou uma hora que eles me bidaram, né? Me desafiaram. Eles mandaram um questionário de manhã, eu respondi no almoço, devolvi para eles, eles mandaram um à tarde, eu mandei outro no final da tarde a resposta. Aí eles falaram, agora tá na hora Mas da gente tinha conversar. Que ter leitura sobre isso? Tinha. Caramba. Tinha. Você tava devorando tudo. Eu já conhecia, né? Porque Você você já conhecia, a gente... Eu era rato de Saraiva, eu ficava nas livrarias. Então eu comprava livros, levava para casa tudo de magia, eu devorava esses livros, adorava. Aí o cara falou, então tá na hora da gente se conhecer. Aí eles marcaram comigo numa igreja. Cara, né, lance meio de filme, né, de suspense. E eu fui, Tem sinal cara. secreto, né, tipo... Você fala passarinhos azuis, a gente responde com... O cara manda um... um negócio... Você ficou meio com medo ou você tava de boa? Não, eu tava tranquilo, cara. Aí eu cheguei lá na igreja, bati na porta, abri um cara, tipo Família Addams, né? O pessoal está te aguardando. Eu falei... Velho? Velho ou novo? Não, era novo. Novo. Cara novo. Imaginei um cara velhão. Não, podia ser. Ele que é mais legal. Não, É, mas era isso. jovem. Aí eu cheguei, cara... As cadeiras estavam estrategicamente colocadas. Então eles me colocaram como se fosse no meio, deixaram um cara longe para ficar olhando a minha pessoa, Tá. e 2 ficaram, um na minha frente e uma na minha diagonal. E eles sentaram, um foi pro canto e os 3 ficaram me olhando. Eu falei, puta, cara, é o Man in Black, entendeu? É. Aí eu, sim, pois não, eu tô aqui. Aí eles começaram a fazer algumas perguntas para mim, eu comecei a responder. Aí o cara chegou pra mim e falou, parabéns, você é um cara muito inteligente. Eu falei, eu não sou inteligente, eu sou um cara esperto. Ele falou, não, você não é esperto, você é só inteligente. Eu falei, porra, tô sendo avaliado aqui, eu não sei como, né? Eu não sei por quê. Aí me deram uma bronca, um sermão, dizendo que são estudos, que tem que ir devagar e tudo mais, tal. Eu falei, mas eu já conhecia, não tem diferença pra mim. Aí eu vi que tinha uma certa resistência ao aprendizado. A destaque de certas pessoas, eles achatavam, assim, nivelavam todo mundo. Aí eu falei, olha, vi que estava desacordo com alguns estudos, tal, comigo. Eu falei, tá bom, chegou ao ponto que eu já não quero mais. Fiquei 5 anos lá, coisa assim, uns 5 anos. Aí eu falei, bom, agora eu preciso buscar alguma coisa para fazer, né? Estudar o quê? Aí eu comecei a me interessar por judaísmo, eu comecei a me interessar mais por outras ordens esotéricas. Mas essa ordem que você falou antes, o seu intuito era entrar... Meu intuito era aprender e ver até onde eu iria. Tá. Como os ensinamentos eles estavam já batidos por mim, eu falei, até onde será que isso vai? Entendeu? Porque você não sabe até onde vai. Mas chegou o ápice, bateu comigo de frente. Tá. Eu vi resistência, eu vi umas certas coisas, falei, melhor eu ir procurar outra coisa. Os caras são espetaculares, cara. Vale muito a pena. Hoje eu não sei se tem processo admissional. Acho que não tem. Mas eu comecei a buscar outras vertentes.
eu dei uma encurtada na história, tá? Sobre o Centro Espírita. Eu fiquei 10 anos em Centro Espírita. Eu fiquei atuando 10 anos em Centro Espírita Kardecista, depois eu fui para Umbanda. Caramba. Eu fiquei como médium de incorporação na Umbanda. Fiquei 10 anos desse processo até achar um limite, também falar até aqui até onde eu posso ir. Agora eu preciso de respostas. Quando eu entrei na Umbanda, eu achei que tudo ali era macumba, tudo era desgraça, tudo era o final do mundo, sabe? Eu tava já no processo. Aí quando eu entrei na Umbanda e vi a magia da Umbanda, cara, eu me apaixonei. Eu falei, aqui é muito louco. Mas essa linha temporal, a Umbanda veio antes dessa história que você está contando? Eu tava... Então, são universos paralelos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já estava fazendo parte da Ordem Rosa Cruz. A Umbanda, quando eu entrei no Centro Espírita aos 16, 17 anos, aí eu comecei a trabalhar os dois universos em paralelo. Tá. Então eu fiquei como membro da Ordem Rosa Cruz e trabalhando no Centro Espírita e jogando um conhecimento para o outro. Então eu ia aprendendo nas duas vertentes.